Bom dia para todos os irmãos lá no Amazonas e o sul do Brasil. Eu tenho tantos amigos pastores que eu não posso dar, eu gastar mais ou menos, talvez uma meia hora só dando os nomes dos amigos lá. Agora, lê uma passagem, antes de começar hoje de manhã, é Eclesiastes 13:11, que diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Como é certo isso, é? Deus está sempre fazendo coisas para nós e às vezes nem compreendemos o porquê daquilo que está fazendo. Aí me lembrava também das palavras de Paulo, que se acha em Romanos capítulo 15. Ele falou assim: e o Deus da esperança os enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E é a minha oração para todos os irmãos lá no Brasil. E tendo muitas boas lembranças dos irmãos. Agora, quero falar só uns minutos sobre formigas. Eu sei que no Amazonas tem bastante formiga. Vai ter com a formiga. Foi o que Deus falou para o sábio Salomão. Provérbios capítulo 6, e versículos 6, 7 e 8. Vai ter com a formiga, ou preguiçosos. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Uns bons conselhos dados por Deus. Mas olha lá, ele foi para a pequena formiga. Irmão, sabe que Adão e Eva originalmente receberam o domínio sobre toda a criação animal. Isso podemos ler em Gênesis capítulo 1 e o versículo 26. Mas o pecado entrou e as coisas mudaram. Eu tenho pensado já muitas vezes, porque quando Deus criou o mosquito, carrapaná, porque ele, como ele fez com o vagalume, porque ele não colocou uma luzinha na rabinha de carrapaná para que a gente podia saber, lá vem a carrapaná. Mas, seja como for, nós sabemos que uns anos depois da criação e a queda do homem, veio o dilúvio. E Deus colocou o medo e o pavor do homem. E a comunhão primitiva entre o homem e os seus amigos animais foi rompida. Podemos ler em Gênesis capítulo 9, versículo 2, as seguintes palavras. Deus falando: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos que serão entregues. Irmãos, seriamente, a comunhão com Deus foi quebrada e logo em sua santa autonomia, a fonte da verdadeira sabedoria foi amplamente esquecida. Podemos ler em Romanos capítulo 1, e versículo 22 e 23, a seguinte palavra. Encolcando-se por sábios, tornaram-se loucos, tolos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhante da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Irmãos, Deus agora direciona essas pessoas tolas aos animais, que devem ter aprendido de Deus. E é por isso que ele diz, vá até com a formiga. Para quê? Para aprender, trabalhar e ser prudente.
Podemos ler em Provérbios capítulo 30, os versículos 24 até versículo 28, as seguintes palavras. Deus falando para Job, aliás, para o Salomão. Há 4 coisas muito pequenas sobre a terra, que porém são mais sábios que os sábios. As formigas, polvo sem força, todavia, no verão, prepara a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham, todos em bandos e margem. O jeco, aranha, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Pensou? Coisas pequenininhas. Nunca devemos esquecer que Deus tem um propósito para toda a criação dele. Eu acho que durante o milênio, o propósito de Deus para Carapaná, a pulga e essas outras coisas, vai ser como era antes da queda do homem. Mas este é outro assunto. Em Isaías capítulo 1, versículo 3, Deus dizendo para o profeta, o boi conhece o seu possuidor, o seu dono, né? E o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Não é só Israel, é a humanidade em geral. Não entende. Agora, tem mais um versículo que encontramos no livro de Jó. Mas pergunto agora às limiares, quer dizer, as bestas, e cada uma delas te ensinará, nos instruir. E as aves do céu, e elas te farão saber, ou falar com a terra, e ela te instruirá. Até a terra pode nos ensinar. Até os peixes do mar te contarão. Que coisa. Esse livro que chamamos a Santa Bíblia, cada vez que eu leio, eu fico admirado. Agora, irmãos, para encerrar, se nada mais o desenho intrincado, até mesmo do animal mais inferior, é um testemunho muito eloquente da sabedoria do nosso Criador e também contra a loucura daqueles que negam o nosso Criador. Olha, irmão, o finado Henrique Mores já faleceu bem uns 15 anos. Os filhos dele, já faz 2 anos atrás, acabaram de construir um museu com o nome de o Instituto de Criação. Agora, eu não me lembro o ano certo, mas faz muitos anos atrás. Ele, junto com outro, por nome de Whitcomb, escreveram um livro intitulado Os Seus em Cima de Nós. Eu sei que naquela época, o finado pastor e também cientista, Henrique Mores, ofereceu $50 mil naquela época, muitos anos. Agora, $50 mil hoje em dia deve ser quase $1 milhão. Mas ele ofereceu aquele dinheiro para qualquer pessoa que podia provar que a evolução era mais do que uma teoria. Irmão, aquele dinheiro ainda está no banco. Ninguém se apresentou. Muitos tentaram, mas não provaram. Nós sabemos que Deus criou a terra pequenininha, formiga, durante aqueles 6 dias da criação, em que no 6º dia ele nos criou na imagem dele. E que Deus te abençoe, irmãos, e até nosso próximo encontro. Eu te amo. Vamos orar. Senhor,
Eu peço as tuas bênçãos sobre todos os irmãos lá no Brasil. Ajude-nos para que sejamos preocupados, mas também ocupados com o seu trabalho. Estamos esperando a sua volta. Então, até aquele dia, ou até a hora em que o Senhor nos chama para andar pela vale da morte, da sombra da morte apenas, para que possamos ser cada um fiel a Ti, dando o nosso testemunho de como o Senhor nos salvou. Mais uma vez, Senhor, abençoe meus irmãos lá no Brasil. Em nome de Jesus, eu peço e com ações de graça. Amém.